Estamos iniciando mais um DomusCast com o objetivo de levar conteúdo para você, nossos ouvintes, relacionado a um mundo condominial, construtoras, arquitetos e assim por diante. Estamos hoje com o Paulo aqui. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito obrigado também pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que será um momento muito especial. Será, com certeza. E também com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Marcelo? Tudo certo. E que vem a nossa vinheta. Iniciando aqui o DomusCast, como eu comentei, estou com o Paulo, com a Renata. Vou passar aqui o currículo do Paulo. O Paulo tem quase 30 anos de carreira, autor de 26 livros e mais de 2.800 palestras sobre liderança e gestão de vendas, mentor, consultor, articulista, com mais de 1.200 artigos publicados, atendeu mais de 200 das 500 maiores empresas do Brasil, é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, da FIA USP, UDESC e UFERGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso aí. Exatamente. E temos a Renata também, representando o Sicredi, com aquele volume, para não falar 1.700, 1.800 condomínios. O Sicredi cuida de praticamente 1.800 condomínios em Joinville. Só a agência... Só em Joinville? 1.800? Só na agência da Renata, que fica ali na frente do Giasse, que centraliza, né? O Sicredi centraliza os condomínios ali. Então eles têm aí o share de Joinville de condomínios aí de aproximadamente 70% a 80% do... É um número expressivo. Sim. Eu nem sabia que tinha tanto condomínio assim aqui. Joinville tem aproximadamente 2.700, 2.800 condomínios. Desses... Uma fatia grande está com eles ali. E a Boa Renata notícia. é a gerente do Sicredi no segmento condominial, né, Renata? Isso mesmo. Perfeito. Então, vamos conversar um pouco exatamente sobre comunicação. Esse é o nosso tema, né? Comunicação e liderança, falhas, armadilhas e soluções. Então, para nós como síndicos, para a Renata como gerente e para qualquer profissão, todos os autônomos que estão nos escutando, principalmente do mundo da construção civil, arquitetos, engenheiros, síndicos, né, com bastante peso aqui no nosso DomusCast. Certamente esse tema aí tem toda a relação com todos nós. Se tu puder trazer um geral sobre o tema e a gente vai na sequência, vai se aprofundando. Agradeço, Marcelo, agradeço, Renata, agradeço a sua audiência e também agradeço os espequinautas de plantão. Você conhece essa palavra? Não, isso é novidade para mim. Renata? Não conheço. Porque assim, o rádio tem o ouvinte. Quem assiste televisão é telespectador. Isso e não tinha essa palavra na internet. Uns 15 anos atrás, eu brincando com uma equipe e uns garotos, falei, nós temos que ter espequinautas. E aí essa palavra veio e acabou ficando. Eu acabei adotando. Criando e adotando. Então, espequinauta é a audiência que se relaciona diretamente à internet, independente do canal. Ah, perfeito. E é agradável e tal. Sobre a questão do tema, da onde veio comunicação e liderança, falhas, armadilhas e soluções? Quando eu comecei a minha carreira, eu não comecei em vendas. Eu comecei ela no McDonald's e eu tinha 13 anos de idade. Eu sou da loja 1, e fui treinado pelos americanos. Eu já passei dos 50 bem. E foi interessante que naquele momento ali, naquele cenário, nós éramos garotos de periferia. Eu tinha 13 anos e um mês, já podia tirar a carteira. Em qual cidade isso? São Paulo. São Paulo. A Paulista Casa Antiga, só por referência, é a Mac 1000 hoje, chamada Mac 1000. Ela não é a loja 1000, ela é a primeira. Aquele casarão lá? Aquele casarão, é a loja. E assim, eu trabalhei com os americanos ali. E a comunicação foi interessante ali, porque primeiro, os americanos não falavam português, com exceção de um. Então nós que éramos garotos de periferia, e detalhe, éramos sobreviventes, nós não perguntávamos se 2,5 onças de mostarda, que é no Big Mac, por exemplo, era tanto em gramas. Era 2,5 onças. E até tenho uma pessoa, um amigo meu, que ele diz que as crianças aprendem inglês porque ninguém diz que é difícil. Eu acredito que a comunicação é a mesma coisa. Da onde vem o tema? Comunicação e liderança, falhas, armadilhas e soluções. Eu estagiava numa multinacional chamada Polyprocessing, eu tinha 17 anos. Ia ser um futuro engenheiro, já era técnico e tal.
E como todo bom técnico racional, você tem aquele problema típico de falta de comunicação. Hoje, com o advento da internet e outras coisas, isso cresceu muito. Hoje é sabido que um homem fala em média por dia, só a título de curiosidade, 4.000 palavras. Ao passo que uma mulher fala de 12 a 20 mil. Olha, Capaz, questionável isso, hein? É questionável. Questionável isso não é mais, né? Só 12 mil? É só 12 mil. Mas a simbologia aqui é bastante simples. Enquanto o homem é uma pequena gaveta, a mulher é um dormitório inteiro. Isso em termos de comunicação. E o tema nasceu não foi palestra, porque eu só tinha 17 para 18 anos, era um núcleo da empresa, da CIPA. E eu era o mais travado. E aí a primeira vez que eu falei em público foi nesse dia. E aí alguém falou, Paulo, existem falhas e armadilhas na sua comunicação. Então o tema nasce daí. Comunicação e liderança, falhas, armadilhas e soluções. Quando eu me tornei palestrante profissional, já com 25 anos passados, já profissionalmente, eu queria criar um tema que não fosse de vendas, porque eu escolhi a venda, mas eu falo que liderança meio que veio no pacote, no vocário e no chamado. E eu comecei a dar esse tema de cortesia. E aí começou com engenheiros, depois com vendedores técnicos, pessoas de elevador. E esse tema, por incrível que pareça, das 2.800 palestras que eu tenho de carreira entregue profissionalmente, mais de 600 delas foram relacionadas a esse tema. E por que falhas, armadilhas e soluções? Porque na comunicação, o óbvio só é óbvio por o preparado. E o óbvio também é necessário comunicar. Às vezes, a nossa geração, nós que temos 50 a mais, 45 a mais, havia uma dedução na comunicação. Então, alguém é chefe, subentende-se que você respeita. Alguém é um líder, subentende-se que tem mais qualidades que você para te ensinar. Mas isso mudou um pouco. Porque hoje você tem 4 perfis e é importante frisar, e pela primeira vez eu vou falar do 4º perfil aqui. Na PNL, que vem sendo aplicada há 50 anos, você tem os 3 perfis, que é o visual, auditivo e o sinestésico. E dentro da sinestesia, você tem tanto a parte gustativa como olfativa. Perfeito. Só que nós temos a 4ª geração agora de comunicação, que é o digital. Então é muito comum, Marcelo, quando eu vou fazer uma entrevista, alguém falar assim, não, tem aquela pessoa que conversa com você teclando e não olha nos seus olhos. E ela é falsa. Não tem nenhuma relação. Às vezes ela só é digital. E o digital fala menos, ouve mais. O digital é a que menos trai a empresa. O digital é o que não processa. O digital é o introvertido muitas vezes. E eu falo, tem um poder absurdo na comunicação dos quietos. Então o tema, para dar a introdução, nasceu por isso. Olha só, viu? Já vamos finalizar já o podcast. Não, bem legal. E assim, Paulo, em relação, eu como síndico, né, a Renata como gerente, todos nós nos comunicamos regularmente, né? Tempo inteiro, seja por e-mail, seja no WhatsApp, seja no tete-a-tete, no pessoalmente. Perfeita. Todos os momentos a gente está se comunicando de alguma forma. E no mundo condominial, essa comunicação ela passa por muitos universos, né? Sim. Isso muda de um condomínio para o outro, estilo de condomínio, estilo das pessoas, idade das pessoas, alguns mais digitais, outros menos digitais, enfim. E certamente eu como síndico e possivelmente meus colegas como síndicos também falhamos em alguns momentos. Então, onde que nós mais falhamos na tua concepção, assim, onde tu acha que possivelmente existam falhas que a gente possa, com esse bate-papo aqui, ajudar a corrigir, ajudar a trazer alguns insights aí, isso aqui é comum falharem. Não só no mundo condominial, bem como em qualquer outro lugar, mas dentro do condomínio isso aqui pesa demais, porque são pessoas, são familiares, está lidando, de repente está comunicando sobre alguma coisa que é do filho do cara que mora ali, isso já tem um outro peso, não é a mesma coisa de profissional com profissional. Isso multiplica a exponencialidade muitas vezes. Exatamente. Então, onde que os síndicos, os colegas, possivelmente falham, que deveriam atentar para não falhar e comunicar de forma mais assertiva? Muito boa a sua pergunta, muito boa a pergunta também, Renata. O que eu vou falar aqui, eu vou dar 2 parâmetros curtos, mas muito claros.
No sentido de usar o WhatsApp, que eu acredito que seja uma ferramenta, hoje é o WhatsApp, amanhã pode ser uma outra coisa, no sentido do WhatsApp, não é uma crítica e também não é o que você falha, mas é a forma que você se comunica. No WhatsApp, a pessoa se comunicou verbalmente, você responde verbalmente. Eu acho muito pouco provável que vocês abram um vídeo, a não ser que tenha um problema muito grande, seja dada a hora da noite, e também é usual. A pessoa escreveu, ela usa abreviações, você seja o mais curto possível. Não precisa matar a comunicação escrita, mas abrevie. E detalhe, e aqui cabe uma coisa. Uma pessoa, quando ela está exaltada, e exaltada, diga-se de passagem, aconteceu um problema, e como você colocou muito bem, com o filho de alguém que mora ali, você tem 2 pesos a prestar atenção. Primeiro ponto é filho. E aí tem aquela máxima, se você beija o meu filho, você está elogiando a mim. Mas o detalhe é que às vezes a pessoa não tem conduta. E essa má conduta precisa ser comunicada. Mas a questão é o como. Ela é recorrente? Ela é gravíssima? Porque eu não conheço a parte de estatuto de condomínio. Eu tive uma palestra da Disney, que foi esse o convite inclusive, e ali eu aprendi demais. Mas em termos de comunicação, dentro desse ponto ainda, vocês podem criar o que a gente chama de NPS, que é a famosa avaliação. É que tem uma diferença, que eu vou pôr bem rapidamente aqui. Quando você faz uma avaliação de 1 a 10, é assim, você gostou da cor que o prédio foi pintado? É de 1 a 10. É uma coisa simples, não tem muito que... vamos fazer a limpeza da caixa de gordura tal dia. De 1 a 10, qual o dia bom? Isso é uma coisa simples. O NPS não. Normalmente, primeiro que nunca vai de 1 a 10, normalmente vai de 1 a 5. Só que cada ponto de percepção do NPS é um ponto maior de contexto. E onde pode estar uma falha gritante? E isso eu vou falar por mim. Hoje eu sou extremamente extrovertido, por força da minha profissão. Minha voz ficou extremamente mais grave, fiz fono para ela chegar no mais alto possível de potência aquecida ou não. E quando eu mudei para o Sul, é legal falar isso para vocês, eu falava mais ou menos como alguém que narra futebol. Pelo perfil que eu trabalhava e pelas pessoas que eu me comunicava, muito com advogados corporativos, tipo 160, 180 palavras por minuto. E numa palestra do Rio Grande do Sul, eu tive um feedback dizendo, olha, parecia ser bom o contexto, mas eu não entendi quase nada. Quase nada. E aí eu tive uma sacada. Uma sacada para mim e uma sacada para a vida. E tá totalmente dentro do contexto. Se você ligar para a Bahia hoje, provavelmente o ritmo do baiano falando vai ser a metade do sulista. Talvez 1/5 do paulistano. Só que eu moro no Sul, eu não moro mais em São Paulo. O que eu fiz? Eu fiz fono e desacelerei. Então eu tenho uma regra de ouro quando eu estou num ambiente que é capcioso ou eu não conheço. Eu falo 1/3 do tempo e escuto pelo menos 70%. E só dou respostas necessárias. E eu tenho uma frase para isso. Eu empresto meu ouvido a todos, mas a poucos a minha palavra. E aí, fechando essa questão, o problema não é falha ou não. A questão é você saber se você é visual, se você é auditivo, se você é sinestésico ou se você é digital. Agora, uma coisa que pode gerar uma falha gigantesca é você não sabe a sua comunicação e não sabe a comunicação do outro. A possibilidade disso gerar um problema é enorme. Porque uma pessoa que quer ser escutada, se você continuar digitando, você irrita ela. E aí como é que você sana isso, Marcelo? Você fala, eu posso te ligar? Ou eu posso gravar? Porque uma vez uma pergunta foi até de condomínios mesmo, mas não era um podcast tão expressivo como esse. Eu sou muito grato de poder falar aqui. Uma pessoa falou, Paulo, em que momento eu falo? Eu falo no momento que você tiver permissão para isso. E aí você tem que se lembrar que você tem que proteger a pessoa do outro lado. Seja a um convite de podcast, seja numa palestra, seja numa conversa particular com alguém. E aí a proteção no particular é maior, que aí entra confidencialidade. Que eu acredito que no condomínio deve ser uma palavra usual no dia a dia. Perfeito. O ditado mais antigo, né? O pessoal costumava dizer, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Isso. Então escutar é extremamente importante, né? Extremamente importante. E escutar
de forma genuína, que genuína, assim, escutar de verdade. De genuína, isso. Que algumas vezes a pessoa não está nem escutando, a pessoa está aqui pensando no retorno, na resposta, e, cara, o que está falando do outro lado não está valendo de nada. Né? Eu vejo assim muito pelo meu dia a dia também. Imagina, né, com toda a demanda que a gente tem e tudo mais, você tá ali resolvendo algum problema, tá respondendo algum WhatsApp, chega alguém do teu lado e já começa a falar, né? Direto, né? Direto. Tu tá aqui, ó, às vezes eu falo, né, só um pouquinho, eu termino o que eu estou fazendo e digo, agora sim eu consigo te escutar. Né? Porque senão a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu respondendo aqui, eu perco a minha linha de raciocínio aqui e não te dou a atenção necessária que tu precisa naquele momento. Perfeito, então, às vezes, as pessoas também precisam identificar e dizer, opa, vou esperar um pouquinho, quando ela liberar, eu começo a conversar. O pessoal chega, já derrubando. A educação tem que estar presente em tudo, né? Na comunicação, inclusive. Mas, assim, eu imagino, e aí o Paulo vai poder falar sobre isso e dizer se isso é fato ou não, que essa geração mais jovem já é geração muito direta, né? Bom, eu tenho filhos, tenho uma filha de 15 anos, faz 16 agora. Ela chega falando, mas chega falando o ponto já. Não chega, oi pai, não. Falando já direto, escrevendo, né? Olá, bom dia, boa tarde. Não existe. Já é direto. E eu já tô acostumado a ter uma abertura, né? Primeiro, oi, tudo bem? Aí depois vem o assunto, né? De forma bem claro, assim. Então, assim, é algo também que na comunicação a gente tem que estar atento, imagino, a não considerar que, não, é uma falta, é uma mal educada. Não, cara, é uma geração que é direto ao ponto, assim, direto ao ponto. Mas algumas vezes atrapalha, né? E também tem que estar atento. Tu tá ali, tá no celular, tá conversando com alguém. Chega alguém despejando, eu mesmo faço isso constantemente. Quando alguém chega assim, que eu tô concentrado em outra coisa, eu já caio no que tá falando, mas eu faço de conta que não entendi nada. Aí continuo. Aí eu vou dar atenção à pessoa. Desculpa, eu não entendi nada. Tu falou que estava no telefone aqui. Porque, né, tem gente que se atrapalha nesse sentido, mas assim, é uma geração nova, essa geração nova que já vai direto ao ponto. E isso é bastante comum. Eu vejo isso aqui. Aqui é uma garotada trabalhando, lá no nosso outro espaço também, e a galera chega falando já do tema, assim. Isso é bom, por um lado, né? A gente não perde tempo isso que eu ia dizer. E no WhatsApp também, assim, eu conheço gente que não dá bom dia. Eu não sei até onde que isso é falta de educação, não. Mas já vai direto no item, assim, ó. Preciso falar contigo depois. Cara, mas não deu nenhum olá, nenhum bom dia, nem boa tarde. Eu tô passando por cima disso porque eu vejo que tem uma recorrência, não de uma pessoa, de várias fazendo assim. E de uma geração. Eu retorno, olá, tudo bem? Eu já dou um retorno mais formal, né? Mas é algo que está acontecendo, né, Paulo? Eu acredito também, isso vem do exemplo. Ontem à noite eu fiz uma palestra para um público de estudo de administração primeiro ano. Seria uma palestra suave e fácil se fosse só esse público. Só que a faculdade abriu para outros públicos. Aí eu tinha empresários no público, advogados, um juiz, médicos e os alunos. Como é que você faz? E o tema era códigos da liderança. Públicos diferentes, não, né? Era para ser um público e aí abriu para vários. E foi interessante porque o que acontece? Eu sou um conferencista de falar para 5, 6, 10 mil pessoas. E eu estava, de repente, na frente de menos de 100 pessoas e com elas. Que é diferente, você não tem um palco te protegendo, você não tem nem um microfone. E esse é o momento que é bacana. E aí tem um estudo que me veio à cabeça aqui, depois eu posso até escrever um artigo disso para você, chamado Prosêmica. Prosêmica é um estudo que fala da comunicação por aproximação. Um exemplo, o que seria normal numa reunião de condomínio? Os cumprimentos ali, seja um aceno, seja um aperto de mão. O aperto de mão substituiu as espadas, não sei se vocês sabem disso. Antigamente se usava espada, tanto que todo mundo do passado usava uma espada. E o comprimento era aquele comprimento romano. Aí a espada foi dispensada e se passou a ter um aperto de mão. Por isso que você tem aperto de mão de espada para baixo, para cima, quebra ossos e por aí vai. E o que acontece? O estudo de prosêmica estuda, por exemplo, a prosêmica social entre um homem e uma mulher no padrão americano ou europeu é 1,20 m. É aquele aperto de mão
de 60 centímetros. Quero te conhecer mais. Põe a mão aqui. Já te conheceu, Marcelo? Valeu. Agora, se vocês verem um dia uma foto minha que eu estiver com a mão no ombro de alguém, só tem uma na internet inteira, lá no LinkedIn, mantém distância de verdade. Isso é um código usado entre os executivos. E a proxêmica é interessante, porque 1,20 m é a distância social no mundo todo. 60 centímetros não é invasivo, mas é íntimo. Para uma mulher, 40 é íntimo de verdade. É quase você dar a entender que é uma pessoa próxima. Só que tem uma diferença. Para o homem, numa reunião de condomínio ou num diálogo, é uma afronta. É como você invadir o território. E isso, Marcelo, o que vai acontecer? É que às vezes a pessoa não sabe, Renata. Ela não foi educada para. O vendedor, eu vejo os WhatsApps que eu recebo todo dia. São bárbaros. Então, essa questão principal hoje, para mim, a maior falha na comunicação interpessoal é, primeiro, não interpretar o outro. E segundo, sair falando sem nem entender o contexto. Para mim, essa é a falha mais grave, tá? Porque nós vamos falar de armadilhas e soluções. A falha mais grave é você invadir o espaço sem saber onde você está. Porque, primeiro, que não se invade espaço. E quando se dá o espaço para você falar, você naturalmente deveria protegê-lo. E aí entra uma regra de ouro que eu uso em todas as minhas relações. A pessoa tem que sair da sua presença melhor do que ela entrou. No pior cenário, ela tem que sair melhor da sua presença do que ela entrou. Isso vai muito além das relações sociais. E você comentou aí de reuniões de condomínio, né? Comentou alguma coisa nessa linha. E a reunião de condomínio a mais famosa são as assembleias, né? Então, existe a assembleia extraordinária, as ordinárias, as mais, normalmente mais cabeludas são as ordinárias, porque aí tem eleição de síndico, de conselheiros, prestação de contas. Prestação de contas deve ser uma fechação feia, né? E por vezes as pessoas estão muito bem preparadas, mas em outras vezes nem estão tão preparadas assim para lidar com o público, né? Igual você comentou, você fez uma palestra lá, tinha um médico, tinha advogado, tinha um juiz, tinha os alunos, entre outros. No condomínio isso é o mais comum, porque tem o médico, tem o juiz, tem a dona de casa, tem... Cara, é isso. A gente não consegue direcionar uma fala assim, consegue direcionar sim, mas assim nem sempre vai ser entendido, porque são públicos diferentes. Vai ter uma fala só e quem vai receptar isso daí várias cabeças, gente muito inteligente, gente não tão inteligente assim, gente com muita experiência no tema que está sendo discutido. O cara é engenheiro e está falando sobre obra. Pô, então esse cara entende um monte. Mas o do lado, ele é advogado, não entende nada de obra, por exemplo, ou entende pouco. Então, assim, esse eu imagino assim, com a tua fala ali da palestra que tu fez ontem, é um desafio assim gigantesco para o síndico lidar com isso no dia a dia, nas reuniões. Imagino que talvez a equalização tem que ser não para cima, tem que ser pro médio para baixo, para que todos consigam. O inteligente é uma forma de dizer, a pessoa mais bem instruída, né, enfim, de alguma forma, cara, ele deveria ter a capacidade de entender uma fala mais simples. O mais simples, para entender uma fala mais complexa, já pode, né, usar uma palavra meio rebuscada, enfim, alguma coisa diferente já pode atrapalhar. Nos textos eu acho que podem existir mal entendidos, né? E como armadilha, nós vamos falar disso agora. Então, e aí como que sai disso, né? Uma palavra mal entendida por alguém, cara, já dá um transtorno, o cara já cochicha aqui pro lado, viu o que ele falou aqui, já fala pro vizinho, já dá o quebra. Tem que ir muito certo, com um embasamento muito, muito forte, muito bom quando ele vai na assembleia, né? Principalmente para prestar contas, para apresentar orçamentos, né? Ele tem que ir com um embasamento muito grande, porque realmente o síndico, ele acaba não sendo especialista, ele é genérico, né? Ele entende de tudo um pouquinho no dia a dia, mas ele não é especialista em estrutura, em leis. Ele acaba sendo um ótimo síndico, mas com
atende todo mundo um pouquinho ali, né? Em cada um sua caixinha. Então, eu acho que o síndico, ele precisa muito, e é realmente um desafio muito grande, quando ele precisa levar para esse público que ele tem, porque ele pode ter um condomínio com 10 unidades, mas ele pode ter um condomínio com 400 unidades, que aí ele tem dos mais diversos públicos, né? E aí a comunicação dele, eu acredito que tem que ser muito difícil. É um desafio muito, muito grande, né? Tem que chegar preparado, né? Preparado, ao menos com conteúdo, a pessoa tem que estar por dentro do que está falando. Isso é uma mesmo. obra. Vai ter um engenheiro na plateia. Uma obra pode ser um monte de pedra lá fora, com um monte de saco de cimento seguro, quanto uma construção. É uma obra. É uma obra. Então, assim, a pessoa tem que chegar muito preparada, porque vai ter que comunicar para tanta gente e não é difícil de cair aí no que tu vai falar agora em alguma armadilha. Armadilha. Então, a primeira parte, que é falhas, é você não saber a sua comunicação, principalmente como ela chega. Porque a comunicação é aquilo que o outro entende. E vice-versa. Aí você tem uma retroalimentação. Então, a primeira falha é não conhecer seus canais de comunicação: visual, auditivo, sinestésico e talvez digital. Armadilhas é utilizar o seu vocabulário do dia a dia com todo mundo. Imagina, eu tenho um vocabulário para palestrantes, tenho um vocabulário para estudantes, tenho um vocabulário para professores universitários, tenho um vocabulário para podcasts. Aí você pode pensar assim, mas é porque você só faz isso. Não se trata de só fazer isso. Se eu sou engenheiro, normalmente eu me comunico dentro da minha área. Só que quando você está numa reunião de condomínio, como que é o termo que você usa? Condôminos, né? Os condôminos. Com os condôminos, os moradores. O que acontece? Essa fala, essa linguagem didática, ela tem que ser abreviada ou traduzida mesmo. Não há nenhum problema nisso. A maior armadilha que eu vejo é a pessoa falar, vou fazer uma que aconteceu essa semana. Estamos montando uma feira. Eu mandei um áudio, isso aconteceu ontem. Eu falei, olha, por favor, nós vamos compor o painel, me passa o nome das pessoas que vão compor o painel. É uma linguagem de palestrantes. Painel é um monte de gente falando numa entrevista e tal. 4 horas depois, nada, a pessoa me ligou. Falou, senhor Paulo, não leva mal não, mas eu não recebi as medidas para fazer o painel. Que se vai ser de NDF, se vai ser de aço. O senhor pode passar as especificações, por favor? A maioria das pessoas, por isso que é uma grande falha e uma armadilha também, elas vão ficar bravas. Mas essa pessoa devia saber o que é um painel? Não, ela não deve saber não, quem está comunicando sou eu. Eu deveria ter perguntado, você já sabe quem são as pessoas? Porque nós vamos compor a mesa assim. Eu imaginei que ela soubesse o que era um painel. Agora imagina se isso fosse, por exemplo, numa Expogestão ou uma outra feira qualquer, e os convidados não fossem chamados porque a pessoa achou que um painel fosse outra coisa. E eu acredito que isso deve acontecer nos condomínios. E acontece no geral. Sim. E repito, pelo começo do nosso podcast, óbvio, só óbvio, pôr preparado. E o básico tem que ser dito. Se uma pessoa não sabe que esse copo é térmico, é necessário explicar. E tudo bem. E aí tem os dois lados da moeda na armadilha. Primeiro, você ter humildade para ensinar. E segundo, não absorver nada de ruim. Porque somos eternos aprendizes. E não ser, nesse gancho, não ser arrogante a ponto de humilhar que a o pessoa terceiro, tem que né? saber o que a gente sabe, né? Porque assim, a gente sabe o que a gente quer falar. Sim, claro. Mas a gente tem, né, imagina que... questionar, né, Paulo? Questionar, você entendeu o que eu te falei, né? Eu fiz uma pergunta para você, entendeu? Ficou claro o que eu te perguntei, tem alguma dúvida? Isso com Exatamente. simplicidade e humildade, né? Porque não pode passar, ele se acha mais do que a gente, né? Porque assim, pode passar um ponto de arrogância quando a pessoa... entre aspas, julga a terceira ali, talvez ela não saiba o que é isso. E é comum, né? Ainda mais você que lidar com vários públicos. Tu falou do painel. Se falar sobre painel com outro palestrante, ia estar muito tudo claro. Certo. Se falasse painel com um cara que faz adesivo e placa, ele ia imaginar assim, de fato, lá painel, na Vegas eletrônico analógico. Tu imagina se ele não tivesse te questionado.
Porque ele Não, voltou. na realidade eu questionei não, eu retornei porque eu fiquei preocupado, nós tínhamos um Ah, Que tinha compromisso. dado o retorno. E a né? pessoa falou, não, mas o senhor não passou as especificações, se vai ser NDF, se vai ser de metal. Aí eu entendi que eu errei. Uhum. Aí eu falei, olha, me perdoa, aí dei um risadão e falei, eu não me fiz entender. Você tá com tempo? Justamente para ver se ela não tava usando um... E ela riu muito, e no final a gente riu muito. Uhum. E ela falou, agora eu sei que é painel e tal. E ficou nisso. Mas foi muito bom, porque eu me atentei, mais uma vez, depois de quase 30 anos, mais de 30 anos fazendo isso, o quanto você pode pôr em risco um evento inteiro por uma palavra errada. Se eu tivesse falado, olha, vamos receber as pessoas, esse espaço do palco já está pronto, vamos precisar de X cadeiras, sonorização da Shure, que é o microfone, e tal. E eu vou te mandar a especificação. Agora eu usei o termo painel, que eu acreditei que fosse comum, e era uma linguagem comum aos palestrantes ou a quem fala em público, mas não é comum aos demais. Perfeito. É uma grande armadilha. Você usou uma linguagem, não é técnica, mas uma linguagem para É aquele uma linguagem perfil do nosso dia a dia. do dia a dia, não uma linguagem para uma pessoa que estava ali nos bastidores, que não entende, né? Como a linguagem de venda, né? Tá Sim. B2B, B2C, B2B2B. Aham. Isso pra nós é comum agora. Agora, alguém que não trabalha nesse meio, Fala. o que é esse bendito desse Não, B2B? uma dia que aconteceu no avião. Eu vim com um amigo de Manaus a São Paulo. Então, uma parada em Brasília, falando de CRM. Uma coisa aconteceu 20 anos atrás. Tinha uma pessoa do nosso lado que veio ouvindo a conversa toda e até então tudo certo. No final da história, descemos em Congonhas, ele, inconformado, correu, me deu um toque no número e falou, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro. Mas o que o Conselho Regional de Medicina tem a ver com tudo isso? Olha só. Ah, olha só. Quer dizer, o CRM era de marketing e ele associou alguma coisa de medicina, do Conselho Regional de Medicina, e veio ouvindo mais de 3 horas sobre isso. Não entendeu nada? Não entendeu nada, naturalmente. Então, assim, a comunicação ela é complexa e ela não é óbvia. Aham. Então, falamos das falhas, falamos das armadilhas e acredito que vai ter mais algumas perguntas sobre. Com relação ainda a essa parte de comunicação, a gente falou dentro de uma assembleia, né, mas também é muito comum e recorrente. Hoje mesmo eu fiz comunicado agora de manhã por WhatsApp, comunicados aos condôminos de um dos condomínios que eu cuido. Então, o que tu traria para nós nessa questão de comunicação para além da reunião? Tu tá em reunião ali, tu tá vendo a coisa acontecendo, se ferve, se não ferve, tu tem a oportunidade de resolver porque tu tá ali. Sim. Se a coisa pegar fogo, tu tem como jogar uma água ali e resolver porque tu tá ali. O comunicado que tu manda, isso cai na outra ponta lá e tu não sabe, dali passa para um vizinho, aí divide num grupo que já tem sem o síndico, e aí a coisa vai. Eu entendi. Então ali eu entendo que também nessa comunicação oficial, né? Oficial. Via e-mail, via WhatsApp, com áudio, por escrito, né? O que tu traria para nós de insight nesse sentido, né? O que é melhor fazer? Bem no começo do nosso bate-papo tu falou, você coloca, acho que foi mais ou menos isso, assim, é um vídeo dificilmente alguém olha. Em algum momento, não faz muito tempo, o pessoal estava falando assim, vamos começar a comunicar com vídeo. Alguém falou isso até, acho que num podcast aqui. Alguns síndicos. Então, assim, até onde que de repente a ideia é ótima do vídeo, mas ninguém vai abrir, então não é ótima. Já, a gente tem que entender quem vai receber. Porque né? tem o time Sim. do vídeo, mas termina para nós falarmos. Mas é nessa linha que eu queria saber o que é mais efetivo na comunicação junto aos condôminos. É um WhatsApp, escrito de que forma? É alguma coisa no elevador? É por e-mail? A soma disso tudo? É vídeo? É escrito? O próprio vídeo, o áudio. A soma disso tudo eu tenho certeza que sim, né? É bom comunicar de várias formas, mas cada forma tem a maneira certa de fazer também. Perfeito. Então vou pegar por 2 perspectivas. Então, estamos falando aqui de múltiplos canais comunicando um pós-reunião de um assunto que é essencial, porque eu acredito que condôminos não devem se reunir só para tomar café. Não. Dificilmente. Talvez uma confraternização, mas eu acho muito pouco provável que seja amistosa, a não ser que seja um lugar muito bacana. Como eu ainda não vi isso. O céu. É melhor.
Mas o que acontece? Mas tem, só para dar um ganchozinho, tem condomínios que fazem encontros um por ano, hamburgada. Onde eu moro tem hamburgada uma vez por ano. Hamburgada? Tem outro condomínio que faz a festa junina. Dia das crianças, né? Tem alguns síndicos que conduzem isso bem. Até porque é bom exemplo para os próprios filhos, né? Exatamente. Mas tem um bom grupo de síndicos que consegue conduzir e fazer da convivência assim um momento interessante. Não, e a sua própria revista, que por sinal está muito bem impressa, né? Eu estive aqui no lançamento de um dos números. O que acontece? Dentro desse ponto de vista, então vamos pegar 2 parâmetros. Primeiro ponto, em que momento você usa vídeo? Em que momento eu vejo vídeos? Tá? Em comunicações complexas, por exemplo, e vai se tomar uma decisão. Me fala uma decisão, Renata, que toma, ou você, Marcelo, uma decisão que normalmente é mais coletiva e é mais emergencial, mas todo ano Quando acontece. precisa reformar, fazer alguma manutenção no prédio, uma pintura, alguma coisa assim. Perfeito. Aí vocês têm 2, 3 reuniões de alinhamento. Eu imagino que deva se pegar, por prática, vários orçamentos, a reputação profissional de quem entrega e faz a entrega. Então, terminou a reunião, primeiro ponto, escrito, sinestésico. Uma ata. É importante ter alguém que faz a ata da reunião. Decidiu, está todo mundo feliz? Faz um vídeo. É impressionante o quanto que a fisiologia no vídeo vende e faz você ser comprado. Então, é uma boa notícia. Sempre utilize o vídeo. Lembrando, não mais que 59 segundos. Porque essa é a comunicação hoje. 30 segundos, 59 segundos. Hoje você vê que o próprio Instagram aumentou o Reels para 3 minutos. Mas é por uma demanda, olha que impressionante, uma demanda das pessoas de mais de 30 anos que utilizam e assistem. Ao passo que no TikTok baixou de 30 para 21 segundos. Nossa. Então isso é uma comunicação de como essas pessoas querem receber. Então, primeiro ponto. Sempre que fechar uma reunião, crítica ou não, tenham uma ata. Detalhe, as pessoas compram o que elas veem. O que for por WhatsApp, independente do que for, é importante que seja em papel timbrado. E detalhe, em PDF. Por que em PDF? Porque a pessoa pode abrir um PDF, que é um formato? Pode. Só que isso é uma falsificação. Porque no PDF ninguém modifica. Eu imagino que dentro de um condomínio não deveria vazar certos documentos, mas a gente sabe que o céu ele existe, mas não é tão próximo. Sim. E o ponto principal aqui, por exemplo, hoje se utiliza o WhatsApp, tem uma ferramenta do WhatsApp Business, que você fala, ó, fui claro, você entendeu? Aí você tem a posição 1 ou 2 e a pessoa vota, Marcelo. Isso dá um gráfico. Ou seja, no WhatsApp você, quando for dar uma boa notícia, reitera o vídeo. Até 5... Ó, pessoal, reforço positivo. Começa com reforço positivo. Primeiramente, boa noite. Foi uma noite fantástica. Bom dia, boa tarde. Recepção calorosa e reforço positivo. Parabéns pela decisão que vocês tomaram. Então, comunico aqui oficialmente que a nossa reforma começa no dia tal. Na palestra aqui aquela noite falou que vocês comunicam quando vão fazer limpeza de vidraças. E às vezes a pessoa esquece a janela aberta. Então deve ser um desastre. Então o comunicado, se foi bem feito, a pessoa mesmo que estoure, fique nervosa e tal, que é natural, ela vai ter uma consciência maior de tudo. Então, resumindo, é isso. Um papel timbrado sempre, comunicado oficial. Se for ótima notícia, sempre em vídeo. Se for uma notícia ruim, de preferência escrito. Aquele que precisa de algo falado, você responde, você que é o responsável responde por escrito, mas para a pessoa você dá um reforço positivo por áudio do assunto, o mais sucinto possível e sem sair do objetivo, que aí você não tem o famoso ruído de comunicação. Tu falou ali, eu lembrei de uma situação em um condomínio que era a lavação do prédio mesmo, a gente comunicou, claro, praticamente todos os condomínios síndicos comunicam isso de maneira bem correta. Comunicamos lá um mês antes, uma semana antes, um dia antes, aquela coisa toda. Um mês antes, uma semana antes, 2 horas antes. Praticamente assim. E um cidadão deixou a janela aberta, mas desceram, lavaram o apartamento dele. Lavaram o apartamento, era a lavação da fachada. E nem sempre a pessoa tá do ladinho da janela, tá olhando e coisa e tal, vem com aquilo lá e vem descendo, vem lavando.
O condomínio ficou extremamente nervoso, assim. Ele Imagina. foi ver isso à noite, né? Aham. Passou o dia inteiro lavando ali. Aí mandou mensagem para mim. Meu Deus, o que aconteceu? O meu apartamento está inundado, não sei o que lá. Aí eu falei, bom, nós comunicamos, eu falei como que a gente comunicou ali, e nesse caso a gente comunicou no elevador, comunicou no WhatsApp, porque é um negócio que estava pensado para fazer. A lavação não é uma coisa que vai acontecer de repente, foi pensado, né? Tem que pagar, é coisa cara. E o condômino viu, não, ele viu, ele mandou mensagem, pô, desculpa, Marcelo, tu comunicou, eu vi aqui, passou batido no meu dia a dia, paciência, eu vou limpar tudo que eu tenho para limpar aqui, que foi um caos. Porque o cara não adiantava ele ficar bravo. Deve ser um jato absurdo, ainda tem a questão da gravidade. Então assim, mas o importante, claro que era, o importante era que todos estivessem fechados, mas assim, já que ocorreu esse incidente, pelo menos assim, a parte de comunicação foi entendido que foi feito. Ele não viu por conta da correria dele, do empresário, enfim. Então, assim, acabou não enxergando, mas ele teve entendimento. Não, eu recebi, eu só não... A falha foi minha, A falha foi dele, Sim. né? Bacana. E aí você não aponta, você fala... E é uma comunicação que funciona muito, Marcelo, até hoje, essa falando de comunicação escrita, essa comunicação tanto de painel quanto de elevador, ela funciona muito bem. E você sabe que eu não vejo mais isso nas empresas no geral? Porque essa comunicação de elevador, ela só deve ser usada, ou deveria ser usada, mais emergencialmente. Deveria ter a geral, que é a do WhatsApp, mas, por exemplo, ó, pessoal, amanhã vai ter a lavação uma coisa, de repente, uma coisa para se pensar, de repente numa cor que não é o padrão, mas é uma cor de atenção ou um símbolo de atenção. Funciona bem. Sim. E aí a pessoa... Ainda bem que esse condômino foi muito generoso até. E outra coisa, não é que ele estava errado, não se trata de ser errado. Ele não prestou atenção. E graças a isso teve uma consequência. Perfeito. Tomara que os móveis dele não sejam aqueles móveis que desmancham com água. Espero que não. São tantos ruídos de comunicação, imagina, né? A gente recebe informação o tempo inteiro, né? Em outros grupos, em outras mensagens no WhatsApp, é ferramenta, ele é empresário, então ele tem as demandas dele. Então tu imagina a enxurrada de informação que a gente recebe diariamente, né? Realmente passou despercebido. Talvez criar essas ferramentas para chamar mais atenção, né? Uma letra maior, um comunicado. Uma letra maior. Os livros hoje já estão vindo com letras maiores, livro impresso. Pelo menos 2 fontes. Isso já é um reflexo. Eu perdi, a título de curiosidade, eu perdi aproximadamente 10% da minha visão. Perdi mesmo. Em 5 anos. E a visão esquerda é 30%. Excesso de uso de leitura, excesso de tela, e eu leio muito. Então, assim, como eu não acredito que eu tenha mais 30 anos de carreira, talvez eu continue trabalhando mais 30 anos porque eu quero, mas eu não acredito que eu tenha 30 anos de carreira no formato que eu tenho hoje. Mas eu tenho consciência, e falo para vocês assim, com o coração na mão, que eu vou ter que modificar muita coisa do meu dia a dia se eu quiser ter qualidade de vida com 60 anos de idade. Principalmente na parte visual. Sim. Imagina, eu sou visual de trabalho, eu sou visual de necessidade, e saber que você tem 40% a menos numa visão e já 10% perdido e sem retorno para outra, não tem essa de, vou fazer cirurgia. Não é uma coisa que volta. Então, assim, muito sábio o que vocês comentaram, mudar uma fonte, colocar um símbolo diferente e chamar atenção. Mas que legal que vocês comunicam um mês antes, 20 dias antes, 15 dias antes. É comum, dependendo da situação, da obra, uma obra muito grande para preparar. Existem situações de, por exemplo, vai fazer uma limpeza não, um conserto de sacadas de vidro, coisa e tal, vai tirar um vidro. Olha a importância de comunicar isso. Imagina. Tem criança, tem pet, as coisas são críticas assim em alguns momentos. Agora, para a gente partindo aqui para o fechamento do nosso bate-papo, outra questão de comunicação extremamente importante e algumas vezes cai na mão do síndico é mediação. Tem lá tem conflito dentro do condomínio, o morador... Coisa pessoal mesmo, pega pra capar. Não tem, capaz. Não acontece. E tem 2 moradores lá com qualquer situação, ou briga porque a vaga da garagem avançou na linha dele, ou é o barulho, ou é o pet,
enfim, uma infinidade de possibilidades, né? Mas não é nem a possibilidade que vale aqui para a conversa. Como a gente mediar isso e esses condôminos não sentirem que o síndico está indo para um lado, está indo para outro, porque assim é comum, esse síndico aí está defendendo o fulano. Não, ele quer que eu pare com esse barulho aqui porque ele é amigo do ciclano. Sim, mesmo que é um profissional. Mesmo que seja amigo, mas e mesmo você tem que ser imparcial. Além de ser imparcial, tem que ser notado como imparcial. Porque imparcial a grande maioria é. Né? A grande maioria é. Tá? O síndico não vai por um partido ou por outro. Mas o prejudicado ali, entre aspas, algumas vezes ele está entendendo assim, não, ele está defendendo o cara lá, eu vi ele conversando com o cara lá na frente, está defendendo ele. Como lidar com isso dentro dos condomínios também? O primeiro ponto, na sua própria colocação já falamos, ser imparcial. Ser imparcial é fácil? Não. Não é fácil, nós somos humanos. Agora, quando você está gerindo um condomínio onde você tem múltiplas personalidades. Eu falo que cada condomínio é uma cultura, porque cada condomínio tem uma cultura. Sim. Né? Se você tem um condomínio de extremo luxo, associa-se pessoas de, talvez, um nível de intelecto cognitivo maior, percepção maior. Mas eu vejo o processo inverso. Às vezes a pessoa que é mais educada, como ela não trata todo mundo com a mesma justiça, ela se torna não só imparcial, como deselegante. Então o que acontece? O que fazer? Primeiro ponto. Acontecer um fato isolado é uma coisa. Esse fato é recorrente. Aí tem que analisar, você como o síndico tem que analisar dois contextos. Primeiro contexto, se ele já tem uma rivalidade com o outro. Porque tem muito isso, Marcelo. Nós humanos a gente tem isso. Eu nem tenho vizinho lateral. Meu vizinho lateral é o condomínio Orleans. E de vez em quando, meus outros vizinhos chamam a polícia para alguma festa que está acontecendo dentro do condomínio. Então, assim, a imparcialidade, nesse caso, ela é necessária para manter os ânimos, primeiro. Segundo, e aí voltamos ao começo do podcast, saber a comunicação mais eficaz não é eficiente. Eficiente já é o comunicado parcial que você vai ter para comunicar o que está acontecendo, a imparcialidade. O quanto você é eficaz na comunicação. Saber que, de repente, quem está causando a situação, de repente ele não é auditivo, mas quem é o prejudicado é auditivo. Então, como é que você fala? Com um você vai se comunicar por escrito, com outro vai ser por áudio. Mas o mais importante, é uma ideia aqui, tá? Quando eu trabalhei na Xerox, eu trabalhei por 12 anos. E nós tínhamos uma coisa relacionada a isso que está ligado ao nosso assunto, que se chamava terça-feira da franqueza. Então, o que era a terça-feira da franqueza? Era uma sala menor que essa, redonda, a mesa pequena, onde sentavam 4 pessoas no máximo. O problema era muito grave. Por exemplo, invasão de CEP na venda dava justa causa. E às vezes, na época, São Paulo tinha trocado os CEPs e às vezes acontecia. Então, o que nós fazíamos? O nome já diz, terça-feira da franqueza. Não é feedback, não é soft skills, ferramenta leve, era pesado. Nós colocávamos os 2 ou os 3 na sala. A sala era, inclusive, isolada de som. E ali a coisa tinha que acontecer. É radical? É radical, mas funciona. Porque, primeiro, é melhor que aconteça numa sala fechada do que no elevador. É melhor que aconteça numa sala fechada do que num grupo de WhatsApp. Então eu acredito que a forma mais inteligente e mais racional, porque tem que haver racionalidade neste caso, é primeiro perceber a comunicação de ambos. Antes de fazer a comunicação, inclusive. Comunicar ambos, cada um dentro daquele canal de comunicação predominante. E o ponto principal, se precisar realmente ter algo pessoal, estudo de proxêmica. O quanto você pode aproximá-los. 1,20 m, de repente numa mesa maior, de repente no café, o café é uma proxêmica. De repente num aperto de mão, para se resolver da melhor forma possível. Porque no mundo real existe conflito. E nem sempre ele se resolve de forma amistosa. Às vezes não precisa ser judicial, mas ele tem que ser resolvido porque, afinal de contas, quem mora num condomínio mora no mesmo quintal. Perfeito. Perfeito. É isso aí.
E também dependendo do nível desse ruído aí, existem os profissionais da área de mediação, né? Mediação. Então, assim, daqui a pouco é algo que já teve algumas tentativas entre síndico e pessoas. Pô, tem especialistas na cidade de Joinville ótimos que podem chegar ali, conversa com um, conversa com o outro e vai dar resultado, vai trazer resultado positivo. Chegamos ao final. Quero deixar meu agradecimento ao Paulo, a Renata, né? A Renata, mais uma vez, a Renata participa recorrentemente aqui, né, Renata? Bastante aqui, deve ter vários nomezinhos dela aí no meio. Acho que já foram mais de 50. Mais de 50 podcasts. Gravados aqui com o Marcelo. E o Paulo aqui, que pela primeira vez conosco, mas já esteve no evento nosso. Fantástico. Fica o meu convite para sempre estar conosco aí, trazendo a tua experiência, e a gente fica muito contente de poder contar com a tua presença. Se quiseres trazer alguma palavra, se quiser direcionar alguma coisa para o nosso público aí na câmera, fica à vontade. Posso deixar um recado final? Claro. Eu acredito que comunicação e liderança, falhas, armadilhas e soluções tem muito a ver com percepção e também com semelhanças. O semelhante ele não é igual, porque cada pessoa é única, cada pessoa é singular. Então vou direcionar um último recado para a sua audiência e para os nossos especnautas. Vocês me permitem? Claro. É muito importante entender que a comunicação ela tem a ver com semelhanças. Semelhança de cultura, semelhança de ambiente, semelhança de conhecimento. Então eu vou deixar aqui para vocês, como uma cortesia da DomusCast, da DomusCast, uma última palavra, já agradecendo a sua audiência, agradecendo aqui os apresentadores, a Renata e o Marcelo. E é bastante simples, mas é muito profundo o que eu vou te passar. Os semelhantes se atraem. Limita-te a ser quem és, uma pessoa serena, transparente e brilhante. Quando irradiamos o que somos, quando em atos e coração fazemos aquilo que agrega valor ao meio e traz paz ao coração, isso afastará automaticamente quem nada tem a ver conosco. E atrairá sim a quem tem muito a aprender e também a nos ensinar. Muito obrigado pela sua audiência. Reitero aqui a minha gratidão pelo convite e espero vir aqui outras vezes. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Marcelo. Perfeito. E muito obrigado a você da audiência de ambos e aos especnautas que eu convidei. Muito obrigado. Obrigado, Renata. Agora fica difícil a gente fazer uma despedida. Fica difícil. Eu só vou dizer muito obrigada, Marcelo, mais uma vez pelo convite. Eu também agradeço aí a vocês dois. Quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que é a ESA Work, o Roof Cooling Rooftop, ESA Motobombas, Casa Calante e a Chef Cilei, que trouxe aqui a comida aqui que a gente já vai chegar nela também. Já vai chegar nela. Também quero agradecer a BB Garantidora, a B Brasil Higiene e Limpeza, a Divinize Imóveis, são todos apoiadores, a Shelby, Sicredi, que a Renata representa aqui, que também é um baita patrocinador do nosso projeto. São empresas que acreditam no mundo condominial, acreditam no melhor mundo condominial, melhores síndicos, melhores comunidades nesse mundo de sindicatura. Posso deixar uma semente aqui? Claro. Bem rápida. Eu acredito que vocês têm muito conhecimento. Não quero trazer outras linguagens aqui rebuscadas, nós chamamos de know-how. Mas vamos falar assim, vocês têm muito conhecimento naquilo que vocês se propõem a fazer. É uma semente, é uma coisa para vocês pensarem. Você com mais de 50 podcasts... Eu pensei que ia falar mais de 50 anos. Não, 50 podcasts. Olha lá, tem 18 mais, 18 mais. É metade de 50. Então o que acontece? Se eu fosse vocês, eu pensaria num livro com o tema comunicação em condomínio. Não tem. Eu já fiz a pesquisa antes de vir para cá, não tem. Porque assim, nós estamos na principal cidade de Santa Catarina em tamanho... Tu combinou com o Alvair isso? Não combinei nada. Porque o Alvair falou de livro ainda há pouco pra mim. Não, o Alvair tá fora desse escopo. Mas é uma coisa para vocês pensarem, porque vocês têm, primeiro, vocês têm o conhecimento. Segundo, vocês têm documentado em vários podcasts, várias entrevistas, o que já calçaria esse livro por si só. Mas a base de vocês é muito grande, sabe? É uma coisa que não está em livro, por enquanto. Eu pensaria nisso, mesmo que fosse um audiobook, algo do tipo. Porque o know-how de vocês é absurdo. E é uma coisa, como você falou, vocês têm centenas de contas de condomínios lá. Seria extremamente útil até para ensinar o seu pessoal comercial
e o de gestão sobre o assunto. Vocês vão dar uma contribuição gigantesca. Fica aí a semente. Fica a semente, verdade. Quem sabe a gente vai nessa linha. E obrigado aí pelas palavras. Gente, chegamos ao final do nosso DomusCast. Minha gratidão a você, nosso ouvinte, aos nossos convidados, e até o próximo.